eu dividi em duas gravações e essa segunda nós vamos tratar dos exercícios relacionados à Lei Brasileira de Inclusão. Bem, o Estatuto da Pessoa com Deficiência... Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Só me dá um joinha aí. Sempre preocupo se o microfone está indo bem. Tá tranquilo? Estão me ouvindo? Ok, então. Vamos lá. Seguindo. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, teve atualização através da Lei 14.624, em junho de 2023. O que ela institui? Ele vai perguntar para você o que é verdadeiro. Vamos observar. Vamos começar aqui, olhar para essas questões, com base no que nós já vimos em sala de aula agora há pouco, o que é que vai fazer com que eu identifique o que ela institui. Benefício de prestação continuada, dando direito à pessoa com deficiência de receber um salário mínimo. Benefício de prestação, aí ele repetiu aqui, tem um erro de digitação, né? Eu trouxe na íntegra essa questão de prova, vocês acreditam? E eu quis mostrar isso para vocês. Tem uma continuidade aqui do texto, eu vou até extrair do meu slide, mas toda vez eu quero mostrar que isso aqui caiu na prova desse jeito, dessa forma, com esse erro de português. Na verdade, nem erro de português não é, né? Erro de digitação. Pronto, tirei. Tirei nada. Agora eu vou tirar assim. Instante. Pronto. Ah, pessoal, agora que eu vi que não está aparecendo a mesma imagem para vocês, né? Peraí, só um instante. Apresentações do outro lado. Só um instante. Pronto. Agora sim. Isso. O que ela institui? Nós vimos em sala de aula que o que ela instituiu foi o quê? Foi o cordão com fita de desenho de girassóis para pessoa com deficiência oculta. Essas outras aí que estão, a letra A, a letra C e a letra D, por mais bonitas que sejam, por mais rebuscadas que sejam, floreadas no seu texto, elas não se referem àquilo que a lei trouxe. A lei só trouxe o quê? Dessa condição de instituir o cordão com fita de desenho de girassol para pessoa com deficiência oculta. Tá? Essas outras coisas, por mais bonitas que sejam, quando cai uma questão como essa, você tem que ficar procurando aquilo que você leu na lei. E você leu na lei cordão com fita de desenho de girassóis. Mais nada. Então não inventa, porque não é o que está se pedindo. É bem tranquilo, apenas você só não pode apavorar e sair respondendo coisas das quais ela não trata. Ela só trata desse cordão. Seguindo, outro exercício. Agora é o ano de 2024, a banca é Sesgran-Rio. Vocês podem ver que eu estou trazendo questões recentes. E o que pergunta? Pergunta uma coisa, gente, que não tem cabimento você errar. Está perguntando qual é o tipo de tecnologia quando se refere a essa condição de que nos termos da Lei 13.146, a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre que figure um dos polos da ação. Deve ser oferecido qual tipo de recurso e tecnologia? Atual, moderna, ativa, conciliadora? Hora nenhuma eu tratei isso com vocês. Eu tratei do quê? A assistiva. Questão 2024 perguntou sobre qual tipo de tecnologia. Nem tratou dos conceitos, só tratou do tipo. Não tem como. Só mesmo erra uma questão como essa quem nem sequer leu a Lei Brasileira de Inclusão. Vai para a prova imaginando que vai ter sorte. A sorte é associado à sua dedicação, à sua capacidade de se envolver com o conteúdo. Aí, tendo você fé ou não, associado isso ou não, tem a competência e então a sorte. Aí sim eu acredito. Agora, ir por osmose, não dá para errar uma questão como essa, gente. A tecnologia que nós falamos é assistiva, só falamos dela, mais nenhuma. Aqui eu trouxe uma outra informação para você. Deixa eu só ver se está projetando para você essa imagem, porque agora há pouco não estava. Isso, está projetando, beleza.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, com as alterações, essa questão também é de 2024, viu? E ele está perguntando do capítulo 4. O capítulo 4 vai tratar do quê? Do direito à educação. Reza que a educação constitui o direito da pessoa com deficiência, assegurado sistemas educacionais inclusivos em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais e intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Nesse sentido, estabelece que incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Olha o que está falando lá no artigo 4º, eu trouxe na íntegra para você. Fala sobre as pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamento, de recursos de tecnologia assistiva. Ele vai colocar outras opções para você. Ele vai falar para você que dá oferta de aconselhamento, de apoio aos empregadores. Olha, está falando de empregador. Não faz sentido ser a tecnologia assistiva. Está falando de quê? Está falando de inclusão da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. A outra opção, ortoga, renovação de concessão e permissão e autorização e habilitação de qualquer natureza. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de habilidade, perdão, de acessibilidade. Não estamos falando de tecnologia assistiva. E, por fim, está falando de 3% da moradia. Isso aí, gente, se já falou moradia, já não tem como ser uma tecnologia assistiva. Está falando de quê? Está falando de moradia. Também é muito fácil de identificar. Só erra uma questão como essa alguém que vai para a prova e está nervoso na hora de responder as questões. E apavora com um textão que ele coloca lá no cabeçalho, e aí tem 5, 6, 7 linhas no enunciado. Isso vai tomar um tempo de leitura seu. Mas esse tempo de leitura tem que ser conciliado com a sua capacidade de acertar essa questão. Por isso você deve fazer uma leitura mais pausada, cheia de anotações, fazendo cortes em algumas palavras, no sentido de enaltecer a palavra exceto, por exemplo, colocando que é não e, portanto, ele quer a errada. Coisas do tipo. Essas palavras excludentes, como, por exemplo, exclusivamente, tão somente, unicamente. Essas palavras devem gritar aos seus ouvidos na hora da prova, para você não responder uma questão errada. Esta aqui, também, mesmo sendo do ano de 2024, é uma questão que só erra quem foi totalmente displicente para a prova. Continuando. De novo, ele vai trazer sempre no enunciado que foi uma questão relacionada à LBI. O que é essa LBI? Ele vai informar um pouquinho sobre isso. E aí ele vai mandar você assinar o quê? A correta. A correta sobre o quê? Sobre desenho universal. Eu também trouxe para vocês informações para que depois você, de posse desse material, leia, se ficou alguma dúvida, sobre o que é a tecnologia assistiva, sobre o que é as adaptações razoáveis, sobre o que são as barreiras, sobre o que são os elementos de urbanização. Porque aqui, ó, olha só, quando eu começo a ler, quem prestou atenção na aula vai lembrar. Concepção de produto. Opa, concepção, falou concepção, é desenho universal. É desenho universal. Concepção de produto, desenho universal. Falou só produto, eu tenho que tentar encontrar a palavra concepção. Não encontrei a palavra concepção, beleza, é um outro significado. Encontrei a palavra concepção, opa, é desenho universal, certo? Continuando. Agora de 2023, daqui a pouco nós voltamos para mais questões de 2024. Referente a essa mesma lei, exceto, eu tenho que vir cá, pessoal, escrever grandão. Errado, errado, ele quer a errada. Letra A, exercer direitos sexuais e reprodutivos. Isso aí é exceção? Não, não é exceção, é um direito dele. Exercer o direito, dele ou dela, né? Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre a reprodução e o planejamento familiar. Isso aí é exceção? Não, não é a exceção. É realmente aquilo que é de direito da pessoa com deficiência. Conservar sua fertilidade, sendo permitida a esterilização compulsória, tá certo isso, não tá, pessoal? Responde para mim. Joinha para cima ou joinha para baixo? Tá certo? Joinha para cima se estiver certo, joinha para baixo se estiver errado. Tá certo ou errado isso? Está errado, exatamente. Por quê? Porque nós vimos em aula e vocês viram na LBI, é simplesmente vedada a esterilização. Portanto, nós já acertamos o gabarito aqui já da questão. O gabarito é a letra C, porque a letra D, direito de exercer
exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária, está tudo certo. Direito à guarda, tutela, curatela, adoção, como adotante, como adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Essa questão aqui eu já não considero ela muito fácil, não. Por mais que você saiba que ali, ó, sendo permitida a esterilização compulsória, a pessoa pode ter essa informação de que isso está errado, e se isso saltasse aos olhos dela, ela responderia como errado e, portanto, o gabarito da questão. Porém, quando ela vai para a letra E, se ela passou desapercebido sendo permitida na sua leitura, ou ela não sabe do que está tratando ali ao certo, e gera essa dúvida, a letra E pode ser uma possibilidade para exceção. Por quê? Porque a pessoa fala, peraí, alguém com deficiência vai ter guarda, vai ter direito à tutela, vai ter direito à curatela, vai ter direito à adoção, tanto quanto adotante como adotando? Não, não faz sentido. E ela marcaria isso aqui como gabarito da questão. E não é. Essa pessoa, ela tem esses direitos também. Essa pessoa, eu digo, a pessoa com deficiência. Seguindo, mais um exercício. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Direitos fundamentais do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa questão é de 2023. Colégio Pedro II. Assistente de administração. A pessoa com deficiência poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. Não vou nem ler o resto, né? Absurdo. Compete exclusivamente ao Estado. Olha só, exclusivamente. Gritou no meu ouvido. Opa, eu tenho que marcar. O que é exclusivamente? É só o Estado? Não, não é o Estado. É o Estado, é a sociedade e é a família. Portanto, letra A e letra B, não. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de recebimento de restituição de imposto de renda. Tá certo. Olha só a letra D. Dispensa-se o consentimento prévio e livre. Não, não dispensa, não. Não dispensa. Por quê? Porque nós estamos falando de direitos de igualdade. Eu tenho que consultar a pessoa com deficiência para que ela, então, saiba de tudo isso, sobre os tratamentos e os procedimentos de hospitalização do SUS. Ela tem o direito, não posso dispensá-la desse consentimento prévio. Ela tem que consentir nisso. Eu vou fazer uma internação dessa pessoa. Ela tem que consentir nessa ideia. Nós estamos falando de direito. Também é muito óbvio. Então, portanto, o gabarito dessa questão, muito fácil de ser encontrado também, é aquilo que vai dizer sobre a ideia de você estar somente ao Estado vinculado exclusivamente à educação e à qualidade da pessoa com deficiência. Não, não é só o Estado. É o Estado, a sociedade e a família. Portanto, gabarito letra B. Continuando. Banca MS Concurso. O chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trata a Lei 13.146, Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, tem por objetivo promoção em, ele quer acerta, condições de disparidade, não vou ler o resto, já corta. Disparidade, não, é igualdade. Condições de assimetria, nós não lemos isso. Ainda que pareça alguma coisa, né, assimétrico, mas não tem isso lá, então tá errado. Não tem, tá errado. Condições de mutabilidade, nossa, não quero nem imaginar o que seja isso. Condições de igualdade, do exercício dos direitos e liberdades fundamentais pela pessoa com deficiência, por meio principalmente da inclusão social. Gabarito, letra D. Banca MS Concurso. Ela está perguntando sobre aquilo que nós falamos no início da aula, que essa lei foi editada em julho de 2015, mas ela entrou em vigor em que ano? Ela entrou em 2016. Por que em 2016? Porque foi em 3 de janeiro de 2016 que se cumpriu os 180 dias da sua carência. Essa questão é questão de 2023, pessoal, é questão recente e caiu. A resposta é a letra B, gabarito da questão 2016, 3 de janeiro de 2016. De novo, a banca MS Concurso, ela vai tratar aqui de uma série de coisas e ela vai falar do capítulo 4, que é o que provavelmente vai cair na sua prova, porque está ligado diretamente à questão da educação. E aí ela vai dizer, a regulamentação é fundamental até que para este profissional tenha uma formação mínima. Então, nós estamos falando aqui do profissional de apoio escolar. Com equipe escolar na acessibilidade geral dos estudantes com deficiência ou com transtornos do espectro autista. Sobre o papel fundamental deste profissional, ou seja, o profissional de apoio escolar, qual das alternativas não está de acordo com a função? Eu vou parar tudo que eu estou fazendo na hora da minha prova e vou vir cá escrever. Errada. Ele quer a errada, ou seja, qual que não está de acordo com a função do profissional de apoio. Letra A,
Cuidados e atendimento às necessidades de higiene, alimentação, locomoção segura dos estudantes que precisam desse cuidado. Opa, isso aqui está certo. Essa alternativa está certa, não é exceção. Mediação nas atividades escolares e por isso precisa ser orientado quanto às suas ações para realizar a mediação de acordo com o planejamento do professor, da professora da sala. Está tudo certo. O profissional de apoio, ele tem que fazer a mediação com o professor regente, com o professor da sala, com a professora da sala. Os nomes podem ser que mudem em algum certame. Regente de turma, professora de sala, professor de sala e outros nomes mais. O que você tem que saber na hora da sua prova é que esse profissional de apoio não tem autonomia total. Ele precisa o tempo todo estar mediando as suas ações com o regente de turma. É sempre o responsável pela avaliação, planejamento, pelas atividades e pelas intervenções que o estudante necessita. Opa! Não me soou muito bem. Daqui a pouco nós vamos voltar na letra C. D. Este profissional deve auxiliar na continuidade das medidas durante as atividades, compartilhar com os professores sobre suas observações para colaborar na discussão do caso, ampliando a acessibilidade desse estudante ao conteúdo e sua participação nas atividades escolares. Coisa linda de se ver, tá tudo certo. Por que a letra C é errada e, portanto, é o nosso gabarito? Porque não é sempre que ele é responsável pela avaliação. Lembra, ele vai mediar isso com o professor. Ele vai ter esse planejamento mediado. Essas atividades serão mediadas, não é sempre. Viu ali uma palavra excludente? Sempre. Opa, sempre é uma palavra muito forte. Nunca, nunca é uma palavra muito forte. Eu preciso ter atenção com essas palavras na hora da prova. É isso que vai te garantir 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, a depender do certame, do edital do certame. Uma questão dessa, pessoal, não tem como você errar no sentido de desatenção. Você precisa sair vasculhando todas as informações que você já teve em aula e depois em consulta do material que eu vou te enviar. Com base na Lei Federal 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, é correto afirmar que, então ele quer acerta, garantir à pessoa com deficiência a proteção contra toda forma de violência é dever não apenas do Estado, mas também da família, da comunidade escolar e de toda a sociedade. Me parece certo. Vamos para a letra B? Garantir à pessoa com deficiência a proteção contra toda forma de violência é dever não apenas do Estado, mas também da família? Não, faltou sociedade, faltou comunidade escolar. Garantir à pessoa com deficiência a proteção contra toda forma de violência é dever apenas do Estado. Não do Estado, mas também da família e da comunidade escolar. Faltou sociedade. E por fim, letra D, garantir à pessoa com deficiência a proteção contra toda forma de violência é dever do Estado. Não. A B, a C e a D trouxe questões parciais. O que complementa mesmo a minha assertiva é a ideia que eu vou encontrar aqui na assertiva letra A. Quem que é responsável? É o Estado, é a família, é a comunidade escolar e toda a sociedade. Todos são responsáveis por essa condição. Questão 5. Certo ou errado? Com base nessa lei, julgue o item. Nos processos seletivos para ingresso e permanência em instituição de ensino superior, olha para você ver, não é ao longo de toda a vida, não é em todas as etapas e modalidades. Então aqui a questão, o próprio examinador tratou de trazer para você a informação de que também no ensino superior essa lei vai abarcar os direitos da pessoa com deficiência. Deverá ser garantida à pessoa com deficiência a dilação de tempo para a realização de exame. Tudo certo, não tem problema nenhum. Porém, tem uma vírgula e ele diz, independentemente de prévia solicitação ou de comprovação de necessidade. Tornou o item errado. É claro que mesmo a pessoa com deficiência tendo todos os seus direitos e as suas condições de acesso prioritário, isso não lhe dá o direito de, independentemente, avisar. Avisar que ele vai precisar de uma dilação. Ele vai precisar de um tempo diluído, de um tempo dilatado, melhor dizendo, de um tempo maior. Dilação é isso. Ele quer um tempo maior para poder fazer a prova dele. Ele precisa informar, gente. É uma coisa muito natural também de se entender. Portanto, esse item está errado, porque não é independentemente de prévia solicitação. É dependente de prévia solicitação. Ele mesmo tendo essa questão prioritária de atendimento, sendo uma pessoa com deficiência, ele precisa trazer essa prévia solicitação para nós. Nós, eu digo a pessoa que vai aplicar essa avaliação. Questão 6. Essa questão é o tipo de questão que eu considero duas questões em uma só. Primeiro, na verdade são 3 questões. Primeiro é a leitura, com atenção, do enunciado do que está se pedindo. Ele está pedindo para você julgar os itens a seguir. E você vai colocar verdadeiro ou falso. Segunda questão é justamente ir nesses parênteses e colocar o verdadeiro ou falso.
Terceira questão é justamente você ir lá embaixo e marcar a sequência correta. São 3 questões em uma só. Na hora da prova, caiu uma questão como essa, você tem que dar uma respirada e fazer com muita atenção. Por quê? Porque mesmo você sabendo os conceitos ou aquilo que está nas assertivas, possa ser que você erre lá na marcação embaixo da sequência correta. A primeira diz: cabe ao poder público garantir o acesso à educação profissional e tecnológica às pessoas com deficiência, em detrimento dos demais indivíduos, assegurando a menor distinção possível. Olha só, já tornou o item excludente, né? A menor distinção possível? Não, é sem nenhuma distinção. Já está errado. Falso. Se tem falso, gente, já acabou toda a minha resposta aqui que eu precisava raciocinar. Por quê? Porque eu tenho segurança de responder essa questão. E a única assertiva que traz essa opção é a letra C. Não preciso nem ler as demais, porque nenhuma começa com a letra F, de falso. Somente a questão C. Mas vamos ler a B. Cabe ao poder público garantir acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar, as edificações, os ambientes, as atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. Tá tudo certo. Cabe também ao poder público garantir o acesso à educação superior, tá certo? Profissional, certo? Tecnológica, em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas, tudo certo. Cabe ainda ao poder público garantir a inclusão em conteúdos curriculares, em curso de nível superior de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência, nos respectivos campos de conhecimento. Tá tudo certo. Portanto, gabarito dessa questão 6, letra C. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Continuando, 7. Banca Quadrix, com base na Lei Federal 13.146, Lei Brasileira de Inclusão, julgue o item a seguir. É dever do poder público assegurar a oferta de educação bilíngue em Libras e na modalidade escrita em língua portuguesa em todas as escolas e todos os níveis. Vou deixar vocês pensar um pouco, depois nós voltamos nessa questão. Continuando. Pensa aí comigo aí, ó. Será que realmente, olha só, olha a questão 7. Pensa comigo. Será que é dever do poder público assegurar a oferta de educação bilíngue em Libras e na modalidade escrita em língua portuguesa em todas as escolas? Isso é verdadeiro ou falso? Certo ou errado? Vamos para FGV, Dragão de Komodo, Bicho Papão, né? Todo mundo tem medo dessa banca. Vamos ver se essa questão realmente é difícil? Olha só, o que ela pergunta. Na verdade, ela traz umas aspas, né? Ela vai trazer uma parte do texto, ela vai dizer que considera essa pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, mefis in natu, né? Você vai lembrar disso? Mefis in natu, né? Mental, intelectual, sensorial, natural e física, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Com base no conceito de pessoa com deficiência, referindo acima, leia as práticas escritas a seguir. 1. Providenciar rampa, banheiro adaptado, plataforma elevatória e piso tátil, entre outros. Está se referindo a qual tipo? Providenciar rampa, banheiro adaptado, plataforma elevatória, piso tátil e outros. 2. Implantar processo de diversificação curricular, flexibilização do tempo e formas de conceber a aprendizagem e a avaliação. Então, nós vamos agora falar sobre os tipos de acessibilidade. Bem, o primeiro está falando de rampa, está falando de banheiro, está falando de plataforma. Aí eu vou te perguntar, faz sentido ser pedagógico isso? Letra C eu já corto, não quero nem ver a outra parte dela. Porque rampa, banheiro, plataforma elevada não tem nada de pedagógico. Esses mesmos itens têm a ver com comunicação? Eu já corto a letra D. Talvez você teria dúvida entre a A e a B. Nós já sabemos qual é a assertiva. Mas vamos olhar para outra parte, porque agora nós estamos falando de processo de diversificação curricular. Isso é atitudinal, gente? Obviamente que não. Portanto, o gabarito da questão 8 é a letra B. Arquitetônica e metodológica. Ainda que você não saiba muito bem sobre instrumental e confunda com arquitetônica, quando você descobre o que é a 2, você consegue identificar apenas uma situação, que é a metodológica. Portanto, o gabarito da questão 8, letra B. Banco FGV, não considerei uma questão difícil. Ainda FGV de novo, 2024, questão recente. Com base nesse estatuto, ele quer que você responda 2 lacunas. A primeira é, toda pessoa com deficiência tem direito a espaço.
de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de espaço. Olha só, tem direito ao quê? A escolha? Nós não falamos disso hora nenhuma. A desigualdade? Para tudo. A busca? Não falamos disso. É a igualdade. Se eu sei que uma das lacunas fala da palavra igualdade, eu já sei que é a letra A. Por quê? Porque a letra B, perdão, as demais, letra B, C e D, não tem essa condição de igualdade. Então, portanto, questão 9, gabarito letra A, igualdade e discriminação. Professor, mas a palavra discriminação, sim, porque está falando sobre a ideia dela não sofrer nenhuma discriminação. 10. De novo, duas lacunas, de novo, 2024, de novo, Banco FGV. Ele está perguntando o impedimento. Qual é o prazo dele? É longo? É curto? Você já sabe que é longo. Só que ainda nós temos uma outra opção com longo. Então nós temos que continuar lendo para achar a resposta. No prazo do quê? Do MEFIS in natu, natureza física, mental, intelectual, sensorial. O qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode o quê? Estimular, gente? Não faz sentido. Desestimular? Não faz sentido. É obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, portanto, se é longo, a única letra que eu tenho é a letra B. Gabarito da questão 10, Banco FGV, ano de 2024, letra B. Trouxe todos os gabaritos para você e eu vou apenas fazer mais algumas questões de 2024. Eu já trouxe até a resposta nessa questão, porque eu quis acelerar o processo. Para simplesmente explicar para você. Olha quando está falando, questão 2024, banca objetiva concurso. Barreiras arquitetônicas. Arquitetônicas. Lembra do arquiteto. Calçada não se faz com arquiteto, a menos que seja uma calçada muito estrutural. Falou de barreira arquitetônica, está falando de edifício. Eu já vou para as questões de prova procurando a palavra edifício. Eu não achei na letra A. Eu não achei na letra B. Eu não achei na letra C. Na letra D. Só restou a letra C. Portanto, gabarito da questão, letra C. As existentes nos edifícios públicos e privados. Ainda de 2024, agora eu não trouxe a resposta. Vamos raciocinar. O poder público está incumbido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência a assegurar, criar e desenvolver e implementar, incentivar e acompanhar e avaliar um sistema educacional inclusivo. Pessoal, esse sistema educacional inclusivo, olha a letra A, até o nível fundamental, não faz sentido. Se nós estamos falando de direitos, não posso limitar até o fundamental. Até o regular, médio regular, ficou pior ainda, né? Pensa, o médio que não seja regular, que seja especial, não vai ter? Não faz sentido. Técnico, está limitando ainda. Superior, por incrível que pareça, ainda está limitando. Em todos os níveis. Opa, achei o meu gabarito. Gabarito da questão. Banca FGV, ano de 2024. Todo mundo tem medo dessa banca. Tá vendo que o que falta é atenção na hora da prova? Em todos os níveis. Fiscal de postura. Seguindo. 2024, banca IBFC. Que nós nem sabemos ainda a banca do nosso concurso do estado, né? E se vier o concurso do município, também não temos certeza da banca ainda. Então, nós estamos estudando questões de todas as bancas do ano de 2024, no máximo de 2023. Considerando o exposto em tal documento, podemos afirmar que está falando sobre as mulheres e sobre a deficiência. Está falando que os Estados-partes reconhecem que as mulheres e as meninas com deficiência estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação e, portanto, tomarão medidas para assegurar às mulheres e meninas com deficiência o pleno e igual exercício de todos os direitos e liberdades fundamentais. Ele quer o correto, não é? Se ele quer o correto, eu já achei a resposta. Gabarito letra A. Por quê? Porque na B, ele vai colocar palavras, por exemplo, não tomarão medidas. Não faz sentido. Cabe à sociedade tomar medidas. Não, cabe não à sociedade, não somente ela. E aí segue. Empoderamento das mulheres. Hora nenhuma a gente viu isso na legislação. Por fim,
garantir-lhes o exercício, gozo de direitos humanos e liberdades fundamentais estabelecidas, presente na Convenção, considerando-se para tanto apenas, olha a palavra excludente, apenas, isso aí tem que gritar no meu ouvido na hora da prova. Eu li somente, eu li apenas, eu li unicamente, exclusivamente, isso aí grita lá dentro do meu ouvido. Opa, deixa eu parar aqui, tem alguma coisa que me chama a atenção. Gabarito da questão, banca IBFC, ano de 2024, letra A. Continuando, certo ou errado? 2024, Instituto Consulplan. Está perguntando se isso aqui é certo ou errado. Isso aqui o quê? A despeito de estabelecer normas gerais à normativa, não traz em seu texto conceito de pessoa com deficiência. Não traz? Como assim, gente? É constitucional, lei estadual que dispõe. Aí ele já fez uma bagunça até de português. Questão errada. Seguindo. Estamos terminando, viu, pessoal? Em relação às informações extraídas nessa lei, analise as assertivas abaixo, verdadeiro ou falso. A avaliação da pessoa com deficiência, quando necessária, será biométrica. Opa! Nós vimos que é biopsicossocial, por equipe multidisciplinar. Falso. A letra A não é o meu gabarito, a letra B não é o meu gabarito, a letra C não é, fica entre D e E. Sendo que na questão D, eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Por quê? Porque quando eu olho para o segundo parênteses, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas, não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Tá tudo certo. E a mesma coisa ele vai dizer sobre o atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Tá verdadeiro. Gabarito dessa questão, letra D. Você viu? Se você souber uma assertiva, você já tem metade desse tipo de questão de VOF. Pede para Deus mandar muito VOF para você na sua prova. Seguindo. 1. Diagnóstico e intervenção precoce realizado por equipe multidisciplinar. Tá certo? Opa, tá certo. Serviços de habilitação e reabilitação sempre que necessário, sempre observando o tipo de deficiência. Sim, tá tudo certo. Tem que observar o tipo de deficiência para mim prestar esse serviço. Atendimento domiciliar e multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação. E aí, você vai olhar aqui qual que está correto. 1, 2 e 3, 1 e 3, 3 e somente 2. E o gabarito é a letra C. O 2 não está correto. Portanto, letra C. Eu acho que eu encerro por aqui, pessoal, com vocês. Eu quero dizer para vocês que espero que vocês tenham gostado da aula. Nós vamos ter na próxima segunda outra aula. Quem for aluno do curso, basta mandar no meu privado, no WhatsApp, eu quero. A palavra eu quero. Que eu vou encaminhar para você as outras duas aulas que serão gravadas ao longo do final de semana. Essas aulas do final de semana, elas podem ou não ser ao vivo, a depender da minha disponibilidade. Eu envio o link antecipadamente e aviso. Ou você, em não ter essa disponibilidade, participará delas gravadas. Se você gostou do curso, se você gostou da aula, deixe também informações do grupo lá, coloque seus comentários. Eu agradeço a todos. Breve eu vou mandar o PDF dessa aula e os vídeos também a todos que mandaram o eu quero lá no meu privado do WhatsApp. Ok, pessoal? Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, pessoal.